Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa canção que é, na verdade, quase uma confissão. A Máscara Pesada, do Wagner Fernandes. Vamos juntos dar uma olhada nessa letra que mostra o quão exaustivo pode ser viver por trás de uma fachada, sabe? Aquela de que tá tudo sempre bem. Olha, a música já abre com essa pancada, né? Um verso que joga a gente bem no meio do conflito. Pensa bem. De um lado, tá a performance pra sociedade, o sorriso, e do outro, a realidade por dentro. Aquele sentimento de que não tá bem. É daqui que parte toda a jornada da canção. E é aí que vem a grande questão, o ponto central de toda essa análise. Por que, afinal de contas, essa máscara pesa tanto? O que dá pra ela esse peso esmagador que a letra descreve tão bem? Bom, é o preço que se paga por fingir. A máscara pesa porque, olha só que interessante o que a análise psicológica aponta. Sustentar essa fachada, que vai totalmente contra o que a gente está sentindo de verdade, gasta uma energia mental, uma energia psíquica absurda. É como viver numa briga interna o tempo todo, sabe? Uma dissonância constante. Certo, mas e por que é tão difícil se livrar dela? A doutora Ana, em uma das fontes, explica uma coisa fundamental: o medo. O medo de não pertencer, de ficar de fora, de não se encaixar. É isso que funciona como uma cola, que prende a máscara no rosto. Ela vira, no fim das contas, um jeito de sobreviver, de garantir que os outros vão aceitar a gente, mesmo que o preço seja a nossa própria identidade. Então, que tal a gente aprofundar um pouco mais o diagnóstico dessa performance? Vamos dar uma olhada nas raízes desse comportamento, mas por 3 óticas diferentes: a da psicologia, a da psicanálise e também a da filosofia. Olha, pela psicologia, o que a letra descreve tem nome. É um padrão clássico de people pleasing, ou, em bom português, o vício em agradar. É aquela necessidade muito forte de ter a aprovação dos outros, que uma hora ou outra leva a um esgotamento total, que é exatamente o que o personagem da canção está sentindo. Agora, se a gente for para a psicanálise, o Dr. Marcos faz uma conexão muito interessante com o conceito de persona, do Jung. A persona é basicamente essa máscara social, esse papel que a gente cria para se adaptar ao mundo. E ela tem uma função, ela nos protege, claro. Mas, como a música deixa bem claro, ela também pode acabar sufocando a gente. E para fechar, tem o olhar da filosofia. O professor Ivan traz o conceito de má-fé do Sartre. O que é isso? É basicamente uma forma de auto-engano. É quando a pessoa finge ser o que não é só para agradar os outros, e ao fazer isso, ela está negando a própria liberdade, a própria autenticidade. É no fundo uma traição a si mesmo. E agora a gente chega no que talvez seja o clímax emocional da música. É aqui que a letra mergulha na solidão. Mas não é qualquer solidão. É aquela que vem quando se é aceito, mas por uma versão fake de si. É o aplauso para um personagem que por dentro é oco. E esse verso é a hora que a ficha cai. É a grande sacada da canção. É a percepção de que ser aceito sob uma condição, de que essa vitória social, na verdade, não tem valor nenhum. É uma vitória vazia, é a descoberta de que o prêmio simplesmente não vale o preço que se paga por ele. Mas por que ele diz que é o pior papel? Bom, a análise do Dr. Marcos explica isso de uma forma muito clara. Primeiro, o nosso eu de verdade se sente completamente invisível. Aquele aplauso que vem de fora, ele é pra máscara, ele não chega na alma. Pelo contrário, ele só aumenta o vazio, porque, no fim das contas, a pessoa que tá sendo amada ali, ela nem existe de verdade. E é isso que leva a gente pro grande ponto de virada da música. O personagem se vê diante de uma escolha. Uma escolha bem difícil, mas que pode ser libertadora. Ele tem que escolher entre 2 tipos diferentes de dor. Pois é, e esse trecho é a chave para a liberdade. A letra coloca na balança de um lado a dor aguda de ser verdadeiro e do outro a dor crônica, constante de continuar fingindo. É, sem dúvida, um dos versos mais poderosos da música inteira. Essa comparação aqui mostra bem a diferença que o professor Ivan aponta. De um lado, tem a dor da verdade, a dor de ser rejeitado por ser quem se é. É uma dor aguda, sabe? Uma pancada, um evento que acontece e com o tempo passa. Agora, a dor de fingir, essa é crônica. É aquela dorzinha constante, uma traição a si que se repete todo santo dia. A escolha no fim é entre o choque da realidade e o conforto artificial da mentira. Ok, e depois que a decisão de tirar a máscara é tomada, o que acontece? Agora a gente vai ver o que se perde nesse processo. Mas o que é mais importante? O que finalmente se ganha com isso? Olha, essa frase resume tudo. Simples assim. A consequência de ser de verdade pode ser a perda, pode ser perder pessoas, situações, mas a recompensa é se encontrar. É uma troca que dói, claro, mas é absolutamente essencial.
A análise da doutora Ana ajuda a gente a entender melhor o que significa essa troca. O que se perde? Quantidade. Conexões superficiais, aprovação de um monte de gente que só conhecia a fachada. E o que se ganha? A qualidade. Uma conexão genuína, primeiro de tudo, consigo mesmo. É a troca da quantidade pela qualidade, pela autenticidade. E com isso tudo, a gente chega na grande lição que a música deixa pra gente, que é sobre a coragem que a gente precisa ter pra encontrar paz por dentro. É como o professor Ivan conclui: o maior ato de coragem da vida não é agradar todo mundo, é ter a força de ser verdadeiro consigo mesmo. É sobre largar o peso do que a gente acha que deveria ser para finalmente poder abraçar a leveza de ser quem a gente realmente é. E no final fica essa reflexão. A canção mostra que a escolha não é entre ter um peso ou não ter. A vida tem seus pesos. A escolha é sobre qual peso carregar. O peso da máscara ou o peso de ser real? E a pergunta que a música deixa ecoando é justamente essa. Qual desses pesos vale a pena carregar? Me fez esquecer quem eu sou por um segundo. A máscara é pesada demais e eu só quero respirar em paz. Ser aceito por quem não sou é o pior papel que eu já atuou. Se for pra perder quem não me vê, que fique só quem fica por eu ser. Fui o amigo leve, o filho perfeito, o que agrada, o que cala o defeito. Mas toda mentira cobra aluguel e a alma não mora num papel. Ser aceito custa caro demais e o vazio não some nunca mais. Ser rejeitado dói um instante, mas fingir é dor constante. Eu quero o peso de ser real, não o conforto artificial. A máscara é pesada